Olá, alunos! Hoje nós vamos resolver as atividades propostas nas aulas 35 e 36. Boa aula! Aulas 35 e 36, funções, função quadrática, mínimos e máximos, Enem conhecimentos algébricos. Nessas aulas, consideremos fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são constantes reais com a diferente de zero. Número 1. O número b ao quadrado menos 4ac é chamado discriminante delta do trinômio. 2. O gráfico de f é uma parábola. 3. Em todos os casos, o vértice da parábola é o ponto V, cujo par ordenado é x vértice e y vértice, com x vértice igual menos b sobre 2a e y vértice menos delta sobre 4a. Se o a for maior que zero, ou seja, o a for positivo, equivale que a concavidade da parábola tem o sentido do eixo y, para cima. Ou seja, a boca da parábola é para cima. O vértice corresponde ao ponto de mínimo da função. Então, lá embaixo, nós vamos ter o vértice, que é ponto de mínimo, cuja coordenada é x vértice menos b sobre 2a e y vértice menos delta sobre 4a. Já quando a for menor que zero ou a for negativo, equivale que a concavidade da parábola tem sentido oposto do eixo y, ou seja, a concavidade da parábola é para baixo e o vértice é ponto de máximo. O vértice é obtido com a mesma coordenada, x vértice igual a menos b sobre 2a e y vértice igual a menos delta sobre 4a. Por que é importante que a gente estude isso? A gente determina os pontos máximos e mínimos. Se você pode perceber a parábola, por exemplo, no primeiro desenho aí, ó, a maior que zero. Da esquerda para a direita, ela vai descendo. Aí lá no vértice, ela muda o sentido, ela começa a subir. Olha lá no a menor que zero. Ó, lendo da esquerda para a direita, a parábola vai subindo. Aí lá no vértice, ela muda de sentido, ela começa a descer. Então, o vértice é ponto-chave para a análise da parábola. Exercício 1, em classe. Sendo u igual a 2x menos 10 e v igual a 3x mais 2, em que v é uma variável real, obtenha a. O valor de x para o qual o produto de u por v é mínimo. Olá, alunos, vamos resolver o exercício 1 das aulas 35 e 36. Vamos à letra A do exercício 1, depois vamos fazer a letra B. U é igual a 2x menos 10 e V é 3x mais 21. Na letra A, ele pede o valor de x para o qual o produto de U por V é mínimo. Gente, nós temos que saber o significado e algumas palavras na matemática para a gente desvendar o segredo. Palavra produto significa o resultado da multiplicação. Então, você vai pegar U e V. U é 2x menos 10. Você coloca parêntese, porque são dois termos algébricos. Vezes, novamente, parênteses para representar o V. Bom, fizemos isso, agora nós vamos fazer a multiplicação de cada elemento do primeiro V pelo segundo. Cada elemento do primeiro pelo segundo. Então, 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. 2x vezes 21, mais 42x. Menos 10 vezes 3, menos 30x. Menos 10 vezes 21, menos 210. Bom, ainda dá para a gente enxugar aqui, ó, porque os dois são x. Então, repete, 6x ao quadrado, 42 tira 30, fica mais 12x, menos 210. Bom, 6, 12 e 210, eles são múltiplos de 2 e são múltiplos de 3. Por quê? Se você falar com a borda do 2, aparece o 6. Se você falar com a borda do 3, aparece o 6. Se você falar com a borda do 2, aparece o 12. 6 vezes 2, 12. E se você falar com a borda do 3, aparece o 12. 4 vezes 3, 12. 210 termina em 0. 0 é par, então divide por 2. E 2 mais 1 mais 0 dá 3. A soma dos três algarismos, tendo na tabuada do 3, todo número divide por 3. Bom, como ele divide por 2 e divide por 3, então a gente pode simplificar isso aqui por 6. X ao quadrado, porque 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. E 210 dividido por 6. Vamos ver. Bom, 21 por 6, tem algum número que eu multiplico? Não, mas chega perto, né? 6 vezes 4, 24, passou. 6 vezes 3, 18.
Eu tenho 18 para chegar a 21, 3. Abaixo 0, 30 por 6, 35. Então, essa é a equação que nós vamos ter. A outra é equivalente, porque ela é múltiplo de 2, de 3 e de 6. Equivalente dessa equação aqui. Certo? Bom, dando sequência então. Ele diz que ele quer mínimo. Olha só, a gente já explicou nas aulas passadas. Toda vez você analisa o número que está com x ao quadrado, porque ele é o a. Aqui na frente existe um imaginário. Esse 1 ele é positivo, então a é maior que zero. Quando o a for maior que zero, ou a for positivo, significa que a parábola é com boca para cima e o vértice ponto de mínimo. Certo? Então ele quer o x-vértice. Por que o x-vértice? Porque ele quer o valor de x. Então x-vértice é igual a menos b sobre 2a. X-vértice vai ser menos, quem é o b? 2. Quem é o a? 1. Então, menos 2, 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, x-vértice é menos 1. Então, esse é o valor do ponto de mínimo, certo? B, o valor mínimo de U vezes V. Vamos resolver, então, a letra B. A letra B pede o seguinte, o valor mínimo de U vezes V. Bom, o valor mínimo de U vezes V, a gente já calculou na letra A o x-vértice. Então, o que falta do valor mínimo? Y-vértice. Bom, quando a gente multiplicou U vezes V, nós encontramos essa equação, que é uma equação equivalente daquela que nós simplificamos. Mas nós vamos trabalhar com essa daqui. O x-vértice, ele vale menos 1. Então, eu substituindo aqui, no lugar do x, eu vou achar o y-vértice. Menos 1 ao quadrado é 1. 12 vezes menos 1 dá menos 2. 6. Menos 12 menos 210 vai dar menos 222. Devo 222, pago 6, fico devendo 216. Então, o meu y-vértice vai ser menos 1 para x-vértice e o meu y-vértice menos 216. Então, nós vamos resolver agora considerando a fórmula do y-vértice. Y-vértice é igual a menos delta sobre 4a. Como é que eu acho a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Observe que esse menos ficou do lado de fora. 4 vezes o a. Vamos substituir então. Y-vértice é igual a menos... Quem é o b? O b é 12. 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 6, vezes o c, que é menos 210. Sobre 4 vezes o a, que é 6. Bom, resolvendo. O menos continua. 12 vezes 12, 144. Quando eu faço o jogo sinal, menos vezes mais vezes menos, vai dar mais. Quando você multiplica 6 vezes 4 vezes 10, dá 5.040. Tudo isso ainda dividido por quanto? 6 vezes 4, 24. Bom, y-vértice então vai ser menos... Quando você soma os dois, vai dar 5.184 dividido por 24. Quando você divide esse número por 24, você acha negativo 216. Que também é o y-vértice. É um outro caminho, um pouquinho mais trabalhoso de chegar, o outro é mais rápido, mas você escolhe o melhor caminho. Exercício 2. Caiu no Enem uma questão adaptada. A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto cujo custo de fabricação de cada X unidade é dado por 3x ao quadrado mais 232 e o seu valor de venda é expresso pela função 180x menos 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto, contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. A quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para obtenção do lucro é, letra A, 10,
Letra B, 30. Letra C, 58. Letra D, 116. Letra E, 232. Pessoal, vamos resolver então o exercício 2. Naquele enunciado do exercício, a gente pode tirar algumas conclusões. Sendo 3x ao quadrado mais 232 a expressão matemática da função do custo de x unidades do produto. Ou seja, para você fabricar os produtos que você chamou de x, você vai ter aquela equação matemática ali, ó, 3x ao quadrado mais 232. E continua, e 180x menos 16 é a expressão matemática da função de venda. Olha só, para eu vender os produtos que eu fabrico com aquela expressão, eu vou usar essa outra expressão aqui. Bom, daqui a gente tem o seguinte, como é um probleminha de economia, você vai ter lucro. Como é que você descobre o lucro? Venda menos custo. Qual é a fórmula da venda? A fórmula da venda é 180x menos 116. Menos a fórmula do custo. Como o custo são dois termos, devo colocar em parênteses precedido com o sinal negativo, que é esse sinal aqui. Lá dentro eu coloco a equação. Bom, continuando então resolvendo, 180x menos 116, troca o sinal do x ao quadrado e troca o sinal do 232. Lucro de x é igual a menos 3x ao quadrado mais 180x. Como os dois não tem x, eles dois vão ser o c na equação. Tem o a, b, falta o c. Vou repetir o sinal e vou somar. 6 mais 2, 8. 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. Então, essa equação é a equação que vai me gerar o lucro. Então, nós vamos continuar, porque o nosso quadro é pequeno. Então, ó, o lucro de x é dado por essa equação. Aí ele quer descobrir o seguinte, quantas unidades eu tenho que vender para que eu tenha maior lucro? Bom, as unidades não são representadas por x, então você vai descobrir o x vértice, que é menos b sobre 2a. Quem é o b? 180. Como tem o menos na frente, vai ficar negativo. Quem é o a? Menos 3. Então, menos 180 sobre 3 vezes 2, 6. Menos 6. Menos dividido por menos, mais. Então, 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, significa que ele deve vender 30 unidades para que ele obtenha lucro máximo. Certo? Exercício 3. Considere um triângulo ABC e, inscrito nele, um retângulo conforme a figura. A altura do triângulo é 14 e do retângulo é h. A base do triângulo é 20 e do retângulo é x. Obtenha a h em função de x e o domínio dessa função. Pessoal, vamos resolver então o exercício 3. No exercício 3 nós temos aquele desenho. Ali eu já dei uma rabiscada no meu para poder explicar melhor para vocês. E na letra A ele pede h em função de x e o domínio da função. Então ele quer duas coisas. Ele quer h em função de x e depois o domínio da função. Então veja bem. Vamos analisar o desenho. Eu tenho esse retângulo e eu tenho um triângulo grande e eu tenho um triângulo menor aqui em cima. E tem dois menores que para nós não é interessante agora. Então, o que nós vamos analisar? Nós temos isso aqui tudo que é 14, temos esse pedacinho que é h. Então, esse pedaço aqui vai ser 14 menos h. Esse pedaço é do triângulo menor que eu achurei, que eu pintei de azul. E aqui embaixo eu tenho o triângulo, a base maior e a base menor, 20 e x. Então, eu posso calcular o h em função de x usando proporção. Então, veja bem, 14 menos h sobre 14. Então, eu usei menor sobre maior, então agora de novo menor sobre maior, x sobre 20. A mesma ordem, se eu li do menor para o maior, eu vou ler do menor para o maior. Se eu inverter, minha conta está errada. Bom, multiplicando então, eu tenho 14 vezes 20, 280, menos 20h é igual a 14x. Certo? Ó, 14 vezes x, 14x. Eu quero o h, então eu vou deixar esse daqui isolado. Então, menos 20h é igual a 14x menos 280. Bom, o h não deve ficar negativo, então eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então, 20h é igual a menos 14x mais 280.
e vou isolar o h. h é igual a menos 14x mais 280 sobre 20. Agora observa que todo mundo aqui, ele é divisível por 2. Então eu posso simplificar ainda por 2, para ficar mais fácil meu h. Menos 14 por 2 dá menos 7x. 280 por 2 dá mais 140. E 20 por 2 dá 10. Bom, então aqui é a minha fração que gerou essa equivalente. Você pode trabalhar com aquela ou essa. Aquela dali é mais simples, porque ela é uma equação mais reduzida, certo? Então nós calculamos h em função de x. h é menos 7x mais 140 sobre 10. Vamos agora calcular o domínio da função, correto? Pessoal, vamos dar sequência então. Nós achamos então h em função de x. Agora nós vamos achar o domínio. Então, analisando essa equação aqui, nós vemos que ela não está no primeiro caso, porque não tem x no denominador da fração. Ela não está no segundo caso, porque isso não é uma raiz quadrada. E nem tampouco no terceiro caso, que é uma raiz no denominador de uma fração. Então, na verdade, o domínio dessa função está dentro dos números reais. Então, o domínio está nos números reais. Porém, olha só, como isso aqui é geometria, a gente não pode só dar essa resposta geral. Como se fosse só matemática, essa resposta geral seria legal. Mas como é geometria, a gente vai ter que dar uma resposta um pouco mais detalhada. Então veja bem, imagine que isso fosse um gráfico. Eu tivesse esse triângulo, aí eu tivesse o retângulo, certo? Então isso aqui é até 14, aqui é até 20. Ó, imagine que eu comece no 0 e vou até o 20. E aqui seria 14. Isso aqui é só para você ter uma lógica. Então veja bem, como que nós vamos dar essa resposta do domínio? Domínio da função. Que função que é essa? H. Então, domínio da função H. Olha, como é geometria, eu não posso ter esse triângulo do lado negativo de x. Ele pode começar no 0 e pode ir até o 20. Então, ó, x pertence aos reais, tal que 0 é menor que x, que são vários números que estão aqui, e são menores que 20. Por que eu não posso colocar menor ou igual? Porque eu tenho que ter essa base do triângulo. Se eu colocar menor ou igual, eu posso colocar 0 igual a 0. Aí eu não vou ter uma base de triângulo. Certo? Então 0 menor que x, menor que 20 é o domínio dessa função, baseando-se no desenho geométrico. Correto? Essa resposta seria a resposta geral da matemática, porque não se encaixa nem no primeiro, segundo nem no terceiro tipo. Mas como é geometria, nós temos que dar uma resposta um pouquinho mais bem elaborada, por causa da figura, correto? B. O valor de x para o qual a área do retângulo é máxima. Então vamos concluir o exercício resolvendo a letra B do exercício 3. O valor de x para o qual a área do retângulo é máxima. Então veja bem, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Eu digo equação porque está igualando alguma coisa. Aqui eu chamei de H em relação ao desenho. Mas, então H seria menos 7 dividido por 10, menos 0,7 x ao quadrado. 140 dividido por 10, 14x. Na verdade, essa é a equação do segundo grau. Aqui eu chamei de H, mas não faz diferença. Bom, como ele quer o valor de x máximo, então ele está me perguntando o x vértice. O que é o x vértice? Porque é uma equação do segundo grau. E a fórmula do x vértice é menos b sobre 2a. Menos 14 sobre 2 vezes menos 0,7. Menos 14, 2 vezes menos 0,7, menos 1,4. Menos dividido por menos, mais 14 por 1,4, 10. Então, o valor do x vértice é 10. E olha só, por que ele é máximo? Alguém pode perguntar, né? Porque, veja bem, se o A é negativo,
Então significa que a boca da parábola, a concavidade, é para baixo e o vértice ponto de máximo. Então as coordenadas x vértice e y vértice serão de máximo, porque o A é negativo, não pode ser de mínimo. Certo? As aulas 35 e 36 são as últimas aulas do setor A. Então, no próximo sábado, nós vamos fazer a avaliação das aulas 33, 34, 35 e 36, todas as aulas do setor B. Então, estudem, façam as atividades propostas no plural, porque vocês sabem que essas atividades valem pontos para vocês.